o Ricciardo está fora da Fórmula 1. Aconteceu o que a gente já imaginava, pelo menos depois do que aconteceu em Singapura. A gente viu uma equipe se despedindo do Ricciardo, a gente viu o próprio Ricciardo emotivo, a gente viu as notícias, escutou as notícias e no fim a confirmação oficial chegou. No dia que você está vendo esse vídeo, o Ricciardo teve o seu anúncio de saída da equipe Ricciardo de modo oficial feito para todo mundo e o seu substituto, no caso, foi Liam Lawson. E quando a gente analisa a situação do Ricciardo nessa saída, além de ter que lamentar o fato dele ter voltado para a Ricciardo, dele ter voltado para a Fórmula 1 e não ter dado certo do jeito que a gente imaginava, a gente também lamenta pelo que aconteceu por anos antes, que era um Ricciardo que deveria ganhar títulos, ganhar mais corridas e no final ele ficou apenas com a fama de um piloto carismático e que teve um passado com alguns lampejos. Inclusive, digo até mais, talvez o maior erro do Ricciardo na carreira foi ter saído da Red Bull e talvez o Ricciardo, aquele Ricciardo que a gente se acostumou a ver, tenha acabado em Baku 2018. E bora discutir sobre isso. Desde o início, a gente tem um piloto que era muito promissor quando era jovem, meio como a maioria, né, que chega na Fórmula 1, mas, no caso dele, era uma coisa um pouco meteórica, porque ele chegou na Fórmula 1 através da HRT em 2011, em 2012 ele já estava na Toro Rosso, ficou lá também em 2013 junto com o Verne, depois ele subiu para substituir o compatriota Mark Webber na Red Bull, para enfrentar simplesmente o tetracampeão Sebastian Vettel, e venceu o Sebastian Vettel no seu ano de estreia. Das corridas que aconteceram naquele novo regulamento de 2014, apenas 3 não foram vencidas pela Mercedes e as 3 foram vencidas pelo Ricciardo. E quando a gente observava tudo aquilo, a gente pensava que, nossa, temos alguma coisa aqui. A Red Bull não precisa mais se preocupar, tem alguém para carregar o piano dela. O Vettel vai para a Ferrari, ela tem o Ricciardo agora. Isso foi o que a maioria imaginou. E não dá para julgar qualquer pessoa que imagina algo assim, porque era simplesmente um estreante que veio de uma equipe de baixo, que não estava acostumado com um carro super rápido, chegou e venceu o tetracampeão Sebastian Vettel. Não é para qualquer um. Daí pra frente a equipe começou a ter uma ideia de que ela teria que priorizar o Ricciardo, já que o outro companheiro dele era o Kvyat, em 15 e 16. Então, era a equipe ao redor do Ricciardo para fazer a equipe voltar aos trilhos e voltar a ser campeã, principalmente depois que o regulamento acabou com a dominância da Red Bull, da dominância do Vettel também, que nunca mais ganhou o título, e o Ricciardo agora era esse cara para liderar o time. No entanto, aconteceu uma coisa no caminho, tanto do Kvyat, quanto do Ricciardo, quanto da Red Bull, que mudou todo o plano que eu acabei de te contar. A chegada do Max Verstappen. Depois que o Max chegou na Red Bull, por mais que eles tenham uma amizade bacana, dentro da pista a coisa meio que foi virando contra o Ricciardo. Na corrida de estreia o Verstappen já ganhou, e a partir daquilo a gente foi olhando mais pro Verstappen do que pro Ricciardo. E internamente a Red Bull isso também aconteceu. Nos anos seguintes a gente viu o Verstappen se tornando cada vez mais o primeiro piloto da equipe e o Ricciardo sendo relegado da posição de prodígio que pode ser campeão para o posto de segundo piloto. E ainda teve alguns momentos de azar, como o motor da Red Bull quebrando e o Ricciardo ficando a ver navios, enquanto o Verstappen acabava tendo uma vantagem na tabela, apesar deles ficarem bem próximos. Daí pra frente a gente viu o Ricciardo ganhando corridas, mas aí a gente tem que falar de uma coisa extremamente importante na vida do Ricciardo, pelo menos a minha teoria, que é aquele acidente em Baku. Eu acho que dali pra frente o Ricciardo resolveu sair da equipe, por mais que ele vencesse o GP de Mônaco logo depois, e simplesmente cansou, porque naquele incidente ele percebeu quem que era o primeiro piloto e que não tinha mais como virar aquele jogo, e resolveu sair da Red Bull, o que para muitos foi o maior erro dele. Porque ele saiu da equipe que estava dando DNF do carro dele, estava tendo problemas no motor, e foi para a Renault, para ser o líder do projeto por lá, para ser o primeiro piloto. Era uma empresa grande, uma empresa que fazia os mesmos motores para a Red Bull, deu no que deu. Ele achou que seria um líder do projeto por lá e terminou sendo apenas mais um na bagunça que foi a Renault desde que ela voltou para a Fórmula 1. Daí para frente ele se cansou do projeto da Renault, quando viu uma oportunidade na McLaren, foi para lá e piorou de vez. Porque se na Renault o carro não oferecia as mesmas vantagens para competir por pódios e tal, na McLaren ele não conseguia se adaptar de jeito nenhum, seja com o regulamento antigo ou com o regulamento atual. Mas, incrivelmente, ele ainda conseguiu vencer uma corrida em Monza, depois de tudo que aconteceu. E eu tô usando muita conjunção adversativa, eu tenho que parar com isso, mas a situação do Ricciardo, ela pede esse tipo de coisa. Principalmente porque
Além de ele não ter se adaptado, ele ficou muito atrás do próprio companheiro de equipe, estava sempre numa condição de risco, e a gente começava a duvidar. Aquele Ricardo que saiu da Red Bull é o mesmo Ricardo que está na McLaren hoje? O que foi que aconteceu entre o período de saída e o período de chegada na McLaren? Até hoje, a gente quer saber. Porque logo depois de 2022, nenhuma equipe se interessou mais pelo Ricardo e ele ficou um ano quase sem correr. Até viu o De Vries fazer tudo o que aconteceu e ser substituído por ele ali na metade do ano. E aí a gente imaginava que o Ricardo, ok, ele pode mostrar serviço, ele chegou para fazer sombra ao Pérez, ele pode mostrar que ele pode sim ainda ter um carro competitivo para brigar por vitórias e substituir o Sérgio Pérez da equipe de cima, principalmente nos momentos de pressão que o Pérez vinha vivendo desde Barcelona 2023, que eu já expliquei essa história. Mas não, o Ricardo, ele estagnou. A gente achava que o Ricardo iria superar o Tsunoda muito fácil, ele não superou. O Tsunoda tem sido melhor que o Ricardo, mais consistente, mais vezes melhor na classificação, pontuando mais, e depois que o Pérez simplesmente conseguiu se manter na equipe de cima, a Red Bull se viu numa situação em que ela teria que substituir o Ricardo para tentar melhorar a situação da sua própria equipe B na Fórmula 1. E chegamos ao GP de Singapura, quando foi a última corrida dele na Fórmula 1. E a gente teve lágrimas, teve a equipe se despedindo e tal. E o que a gente pode concluir com isso? Não volte para sua ex, tô brincando. A gente pode concluir com isso que o Ricardo, ele não se tornou a guia que a gente imaginava que ele seria. A gente achava que ele iria vencer corridas, que ele iria ser um piloto campeão, por causa das suas habilidades, late breaking, o carisma e tal, mas no final ele acabou ficando conhecido muito mais pelo seu carisma, pelo seu marketing, pela propaganda que ele faz, do que de fato pelo talento que tem na pista. Pelo fato do Ricardo não brigar mais por corridas, só sobrou isso. Eu não sei se o termo herança da Fórmula 1, né, é Fórmula 1 Heritage, atua nisso, né? This is football heritage. Que é quando o piloto fica tanto tempo sem brigar por grandes posições que ele se desacostuma a chegar até lá. Mas talvez isso tenha acontecido com o Ricardo. E a saída dele foi da pior forma possível. Porque a gente tinha altas expectativas e no final ele saiu de fininho pelas portas dos fundos da equipe que o trouxe para a Fórmula 1 quase, né? Tirando a HRT que já acabou. E é isso. Por isso que eu acho que o maior erro do Ricardo foi ter saído da Red Bull. Por isso que eu acho que o GP de Baku de 2018 foi o ponto-chave de virada da carreira do Ricardo. Dali pra frente, nada mais deu certo. Por mais que ele tenha vencido uma corrida na McLaren, ele tenha ido ao pódio algumas vezes com a Renault, não era aquele Ricardo que a gente imaginava e esperava muito mais. E é isso. Fim da passagem do Ricardo na Fórmula 1. E agora é a vez de Liam Lawson tomar o lugar dele e a gente vai observar como que o novato vai se comportar agora que vai ter um cargo como titular na Fórmula 1. Quer saber sua opinião? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal F1. Ou melhor, no canal F. Eu ainda tenho que me acostumar com esse novo nome. Vejo vocês no próximo.